malta indignada, mata, esfola, o diabo a segue, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo? Tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Ora viva, muito boa noite. Hoje estamos no ar para um Depois vai saber e nada totalmente especial. Vamos ter em estreia o primeiro membro do 22º Governo Português neste programa. Agradecemos para isso a gentileza e simpatia da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que se vai juntar dentro de breves minutos até nós. Lá fora já temos, como é habitual, o nosso repórter, Bruno Ferreira. Muito boa noite, Bruno. Já há um vislumbre no Teatro das Operações do Carro da Ministra? Muito boa noite, José Pedro de Vasconcelos. Boa noite também a todo o auditório que nos acompanha através de RTP1. Não, neste momento negativo, Zé, não temos ainda sinal nenhum do veículo ministerial que se desloca desde justamente o Ministério da Cultura com a Ministra Graça Fonseca. Bruno, da ajuda até Passo de Arcos serão sensivelmente 11 quilómetros. Gostaria de te perguntar se as previsões do IPMA que davam para hoje temperaturas baixas se confirmam e, sobretudo, se as ondulações que oscilavam entre os 7 e 9 metros acima do Cabo Especial e 7 e 9 metros justamente abaixo do Cabo Especial se confirmam também. Justamente, José Pedro de Vasconcelos, é verdade, a noite está uma noite invernosa, fria. De resto, estamos também a levar com alguns salpicos das ondas que batem ali no paredão de Passo de Arcos e que já nos começam aqui a atingir, é verdade. Estes momentos que antecedem estas chegadas são para os jornalistas e para as equipes técnicas José também Pedro, um conforto. Desculpa avança. interromper-te, mas sim, parece que agora sim temos notícias. Acaba de chegar aqui o carro da Ministra Graça Fonseca, diretamente chegada do Ministério da Cultura. Nós estamos aqui para recolher, como é habitual nestas circunstâncias, as primeiras declarações da Ministra. Boa noite, Sra. Ministra. Muito obrigado pela sua presença. Primeiras reações. Gosta? É claro, é o protocolo a funcionar no Depois vai saber e nada. Sra. Ministra, perguntava-lhe como é que se preparou para uma entrevista difícil com este putativo entrevistador e comediante José Pedro Vasconcelos. Jogando ténis com o José Pedro Vasconcelos. Portanto, vamos aqui assistir a um conjunto de setes e vamos ver. Está nervosa, Sra. Ministra? Não. Muito bem, vamos confirmar isso já a seguir. Muito obrigado. Primeiras reações. José Pedro, vamos a caminho do estúdio. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Vamos, Sra. E, Ministra. portanto, a nossa convidada já chegou. Palmas para ela. Uou! Meu povo, é tempo de vos dar uma notícia em primeira mão. O maior telescópio do mundo detectou o aumento do salário mínimo em Portugal. É verdade, o Governo aprovou uma subida do salário mínimo para 635 euros. É o chamado 635 fraco. Eu peço desculpa pelo trocadilho, para os mais novos que não sabem o que era o 605 forte, mas houve muita gente e muitas mulheres que mataram os maridos assim. Bom, uma coisa é certa, o salário mínimo continua a ser muito mínimo. São mais uns incríveis 35 euros por mês para poderem gastar completamente à bruta, na loucura. É pouco mais de €1 por dia que dá para comprar, se formos muito positivos, 5 ações do Millennium BCP ou meio pastel de nata. Bom, foi uma festa no Parlamento, porque no Parlamento, como é sabido, ninguém ganha o salário mínimo, não é? A deputada do LIVRE, Joacine Catar Moreira, começou a intervenção no seu primeiro debate quinzenal, dizendo: não há salário mínimo sem amor. Eu acho que não há salário mínimo sem amor, soa um bocadinho a assédio do patrão, não é? Queres o ordenado? Não há salário mínimo sem amor, boneca. Dá cá um beijinho.
Nesta semana discutiu-se muito se os deputados dos partidos que só têm um deputado tinham ou não o direito de falar no debate quinzenal, se realmente os partidos só com um deputado não podem falar no debate quinzenal, então mais vale concorrerem com um mimo. Depois de muita discussão, foi decidido atribuir 1 minuto e meio a cada partido. Eu acho que em vez de 1 minuto e meio para se expressarem na Assembleia, os pequenos partidos podiam optar por 1 minuto de silêncio pela democracia. Ou então, os novos deputados dos pequenos partidos deviam fazer como no final das publicidades aos automóveis e aos comprimidos. Este anúncio incluiu uma taxa de 15% ao ano, mais 30% ao IVA, não sei de quê, e quantos impostos e tal, e a taxa variável TAG, mais não sei o quê, em caso de permanência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. E agora vamos receber a nossa convidada. Ainda dá. Ainda Funciona. funciona. Aqueles são os verdadeiros. Foi ali que se gastou para cima de 1000 euros, não é? Gastou-se para cima de 1000 euros. No dia 2 de fevereiro Sim. vão tocar pela primeira vez depois da intervenção para a recuperação dos carrilhões de Mafra. A nossa convidada é membro do 22º Governo Constitucional da Terceira República, ministra responsável pela pasta da Cultura, tanto é ministra do Lobo Antunes, como de um José Rodrigues dos Santos, de um Salvador Sobral, de um Quim Barreiros, de um Eunice Munhoz, do Palhaço Batatinha ou até do Cardinali. Recebam com sentido de Estado e algumas palmas, naturalmente, Sua Excelência, Doutora Graça Fonseca. Que é isto? Vieram comigo. Ei, la cucaracha, la cucaracha. Pronto, está bom. Está bom. Obrigado. Muchas gracias. Antes de mais, e porque estamos a falar com uma ministra, eu quero-te agradecer publicamente o facto de eu ter o meu próprio talk show. Muito obrigada. E de sermos amigos. E eu acho que isso, de alguma forma, eu estou aqui hoje, devo-te a ti. Não me deves a mim. Deves fundamentalmente ao teu talento. Não, é mentira. Isso é completamente mentira. Tu não achas que somos demasiado novos para isto tudo? Tu para ministra, novíssima, muito bonita. Muito obrigada. E eu cada vez mais gordo e anafado para estar aqui a fazer perguntas, pá. Olha, ainda bem que falas sobre aniversário. Então, Trouxe uma surpresa. não me acredito. É verdade. Então, obrigado. Esta semana Sim, fizeste anos. fiz sim, senhor. Fez anos esta semana. Muito obrigado. E por isso eu trouxe-te uma prenda. O que é que aqui vai? Depois vai-se a ver, ei, a grande pinta. Depois vai-se a ver e o Zé Pedro é tudo. Não, isto tem... isto tem uma explicação. É porque nós encontrámos-nos, fomos bater umas bolas, eu fui bater umas bolas com a ministra e no final dei-lhe a minha t-shirt. E pronto, eu sinto... Foi exatamente isso. Foi, não foi? Como ofereceste uma t-shirt e agora ofereceste uma t-shirt. É assim, tu já sentiste e já te apercebeste que chegaste lá acima. Ministra, a partir de agora é sempre a descer. Não. Então, nós estivemos os dois em Mafra, não foi? Estivemos ali num ponto bastante alto. Sim. E como viste, havia um longo horizonte à nossa frente. Vimos isso juntos. Eu percebi... Está-me... Bruno, percebes como é que se encana a perna à rã? É assim. Quem sabe, sabe. Vimos isso juntos. Vimos isso juntos. E o que é que vimos juntos mais? Toda uma paisagem à nossa frente, com uma grande dimensão de tudo é possível. E com a escala de que temos um país extraordinário. Como é que foste parar à pasta da cultura? O nosso primeiro-ministro, Dr. António Costa, pensou, quem é que tem o corte de cabelo com mais pinta, mais arte e quem é a pessoa com mais mundo?
a Gracinha. Gracinha, vai para a cultura. Foi assim? Acho que não, mas podes tentar-lhe perguntar. Eu há 20 anos que exerço funções públicas. Comecei em 1999, bem. Estava na universidade, era então investigadora da Universidade de Coimbra, estava a fazer mestrado, e na altura o agora Primeiro-Ministro era Ministro da Justiça. E eu comecei nessa altura a exercer funções públicas. Muito bem. E, portanto, desde aí, enfim, já estive em várias áreas. Com o agora Nunca Primeiro-Ministro. trabalhaste na Expo? Nunca trabalhei na Expo. E eu fazia a peregrinação. Mas trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, É que parecido. tinha uma ligação com a zona da Expo. Tiveste o teu momento de esternocleidomastoideu? Já tive. Então conta-nos. Não posso. Porque Não dá. Eu referia-me a um momento em que o nosso Primeiro-Ministro diz assim: Graça, menina Graça, onde é que está o dossiê ou a PEN com a reforma administrativa? E a Graça diz: olha, eu peço imensa desculpa, Sr. Primeiro-Ministro, mas agora não posso, porque vou a um concerto de câmara a partir de uma obra de Rachmaninov em Dó sustenido. E ele disse: Graça, tu vais para a cultura. Não foi esse assim o momento. Não? Não foi esse o momento. Eu era secretário de Estado, como sabes. Tinha a responsabilidade pela área da harmonização administrativa, do Simplex, Sim. mais conhecido pelo Simplex. E, acima de tudo, acho que é um percurso, enfim, que tenho feito, como te referi, de procurar, pelas áreas onde tenho passado, concretizar as ideias, os compromissos, os projetos. Tu és de uma idade e de uma geração de políticos fazedores, não é? Que o fazer às vezes é mais importante do fazer muito bem. Mas vale começar, iniciar, dar o primeiro pontapé Sim. e depois alguém que resolva. Porque num mundo em que as tecnologias poluem e avançam, muitas vezes há que dar iniciativa e depois deixar que as coisas se regulem por si às vezes. Sim, eu gosto de me pensar como fazedora e, acima de tudo, de pensar que tudo que nós fazemos, conjunturalmente, por onde passamos, temos que ter sempre duas perspectivas. Por um lado, fazer de forma a que fique consolidado ou que fique estruturado, de forma a que prossiga independentemente de quem passar conjunturalmente num determinado local. E o segundo, algo que eu tento sempre, é pensar o futuro, ou seja, aquilo que faço hoje, pensar como é que será daqui a 10 anos, ou qual é o impacto, ou o que é que eu tenho que tentar prever hoje para fazer de uma determinada forma para que daqui a 10 anos não haja um resultado inverso do que eu pretendia ter. É quase como desenhar um grande jardim, um importante jardim. Sim. Filosoficamente falando. Sim, repara, o mundo muda muito rápido. Referiste naturalmente, enfim, a transformação digital e a grande transformação social, económica, no mercado de trabalho. Eu dou-te um exemplo, para mim um exemplo prático e pragmático é a legislação das trotinetas em Lisboa. Rebentaram trotinetas por todo lado, ninguém podia legislar, tentou-se legislar e legislou-se, regulamentou-se, mas a evolução do funcionamento de uma nova forma de mobilidade é que faz com que agora o Porto possa aprender com os erros da estreia de Lisboa e, portanto, estas novas tecnologias também nos obrigam a funcionar de uma maneira mais rápida, é isso? É isso, mais ou menos. Ou seja, o caso das trotinetes pode ser um bom caso, ou o caso de Lisboa pode ser um bom caso. Eu costumo dar um exemplo. Não há nada mais cultural que uma trotinete. Não há nada. Eu costumo dar o exemplo em Lisboa da profunda transformação de algumas zonas. Eu fui eleita em 2009 para a Câmara Municipal de Lisboa com o então Presidente António Costa. E em 2009 a cidade era profundamente diferente do que é hoje em dia. Muitas pessoas, se calhar, já não se recordam porque a nossa memória tende a ser curta, mas a verdade é que em 2009 era uma cidade completamente diferente. E há zonas como, por exemplo, a zona do Intendente, que é talvez o exemplo mais paradigmático, sim, que era uma zona onde nós não íamos, porque era uma zona considerada uma zona perigosa e evitar da cidade, e hoje etc. Está profundamente transformada e, enfim, neste processo de gentrificação transformou-se muito. E, portanto, no fundo, o que a experiência nos ensina, e eu procuro que a experiência me ensine, é, talvez hoje, se fizesse coisas de forma diferente, a pensar daqui a 5 anos talvez tudo tenha mudado. E para estar preparada para a mudança, o que é que se pode fazer hoje? É difícil, porque evidentemente é um exercício de quase
antecipar as tendências. E muito filosófico, porque a rapidez com que as coisas mudam obrigam-nos aqui a uma ginástica intelectual quase desportiva. Tu já alguma vez jogaste Trivial Pursuit com o Primeiro-Ministro? Porque de 1 a 6 queijos, qual é o nível cultural de António Costa? É muito elevado. Mas de 1 a 6 6 queijos. Dás-lhe 6 Dou-lhe queijos? 6 queijos. Mesmo no rosa? Mesmo, rosa. Eu achava que podias dar, sei lá, 5 queijos. Não, o Primeiro-Ministro é alguém, desde que eu conheço e desde sempre, Terá ali do estrangeiro? terá lido estrangeiro. Por acaso sabes que foi um livro que reli estas férias, curiosamente, agora que o referes. Foi daqueles que eu decidi... Estás a ir ao existencialismo. Estou. A descrição das lâmpadas fluorescentes decidi reler o na estrangeiro. sala. Sim. Mas sim, o Primeiro-Ministro sempre teve uma ligação. E É um livro do Pedro Chagas Freitas, uma salva de palmas para ele. Não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada. É do Camus. Isso, Muito do Alberto. Do Alberto. Mas sim, é uma pessoa teve sempre muito ligada e, portanto, acho que também faz parte um pouco do nosso percurso conjunto. Tens a noção que eu fico com a sensação de que a par do Ministério da Economia, o da Cultura é o mais subjetivo deles todos, justamente porque nada é muito palpável. No mundo económico ele gera-nos, não é? Economia e as finanças, a cultura também. Tu, como socióloga, tens a obrigação de saber definir muito bem o que é uma cultura, ou melhor, faço de novo a questão. Como é que se desenha uma cultura para o país apoiada numa coisa mais importante que é a economia e as finanças? Como é que isto tudo se encaixa? Bom, só uma precisão, eu não sou socióloga, sou formada em Direito, embora doutorada em Sociologia. Mas Isto é a segunda vez que me acontece hoje. Mas é talvez uma... Não, a Sociologia está certa. É uma segunda fase da minha vida. A primeira é de Direito. Responderia à tua pergunta de duas, se quiseres, com duas dimensões. A primeira é a cultura é uma área do governo central e, acima de tudo, tem algo que me parece muito importante de desenvolver o mais possível. É uma área muito transversal. A cultura tem que estar em diálogo com a economia. A cultura tem que estar em diálogo com a educação, através, por exemplo, do Plano Nacional das Artes. Tem que estar em diálogo com a ciência. Por exemplo, há pouco falaste, toda a área de investigação e desenvolvimento, que a cultura tem muito a beneficiar com o cruzamento com a área. Com o ambiente. Outro exemplo do ambiente, cada vez mais, o que nós vemos, e bem, é o posicionamento dos artistas face ao grande desafio que temos das transições, das alterações climáticas. E, portanto, a cultura, por natureza, é transversal. Nem sempre foi vista assim, nem sempre foi percepcionada assim. Mas é e tem que ser. E é nesse sentido que vamos trabalhar, por um lado. Por outro lado, não é só imaterial. Muito frequentemente esquecemos o património cultural. O património cultural não é nada imaterial, pelo contrário, é muito material. E Portugal tem um conjunto extraordinário de monumentos, de património cultural, que são não só marcas muito importantes daquilo que é a nossa história, a nossa identidade, o que nós temos para contar sobre o país, mas, acima de tudo, são ativos extraordinários do ponto de vista económico e coesão territorial. Mas como é que entendes, enquanto responsável maior, tu chegaste e foi instaurado com este governo o da geringonça, eu agora atrever-me-ia a chamar-lhe o governo da traquitana, porque a geringonça já lá está, e portanto agora estamos nesta neo-traquitana. Vimos de um antigo governo onde não havia um Ministério da Cultura para o antigo governo. Antes da geringonça. Antes da geringonça. Não havia de ser a cultura, a par do ambiente, da educação e da saúde, uma raiz profunda, um alicerce para o país, indiscutível, independentemente de estarmos com traquitanas, geringonças ou troiquismos? Sim, e é porque, repara, a forma como o programa deste governo foi construído, é precisamente esta lógica que estou aqui, no fundo, a tentar transmitir, que é a lógica de tu teres um pilar muito importante em que a economia e a cultura, por exemplo, só para dar dois exemplos referindo o que tu disseste, têm que estar profundamente interligados, porque, repara, a cultura tem uma dimensão, já lá vamos, de inspiração, de criatividade, de formação
daquilo que somos, Reflexo das novas gerações, daquilo que nós somos e naquilo que nós queremos ser, como é que nós nos queremos posicionar e o que é que nós somos. E a cultura tem uma dimensão também muito importante do ponto de vista coletivo, enquanto país, enquanto território que somos. Quando eu falo no cruzamento com a economia, por exemplo, cada vez mais tenho insistido na importância de trazermos mais entidades, mais agentes, mais pessoas, mais empresas para este esforço coletivo, que é, por exemplo, recuperar o património ou investir nas artes ou, por exemplo, na arte contemporânea. Portanto, tem que haver esta dimensão de perceber a cultura como algo transversal às políticas públicas, mas também ao país. Como grandes círculos que estão todos ligados, quase como ao símbolo dos Jogos Olímpicos. Não se é Ministra da Cultura sem se gostar de monumentos, e era disso que estávamos a falar. O Convento de Mafra é um dos muitos locais do país que o Ministério da Graça Fonseca pretende dinamizar. Quer saber como? Então vamos a uma visita bem guiada. Ainda dá. Ainda Funciona. toca, funciona. Aqueles são os verdadeiros. Exatamente. Foi ali que se gastou para cima de 1000 euros, não é? Estou-se para cima de 1000 euros. Mas é uma obra extraordinária. No dia 2 de fevereiro Sim. vão tocar pela primeira vez depois da intervenção para a recuperação dos carrinhos de Mafra. É a primeira vez que estou num telhado com uma ministra e num telhado... telhado? E que telhado? Que telhado é este? Estamos no telhado do Palácio de Mafra. Este palácio tem a pertinência de nos fazer pensar em história de uma forma mais atual. Pensarmos nos descobrimentos de outra forma. Sim, este complexo de Mafra foi agora recentemente classificado como Património da Humanidade, não é? Portanto, é um bom momento também para estarmos aqui, essa também é uma razão. E aqui também vai ser instalado o futuro Museu Nacional da Música, que já existe, naturalmente, que está hoje em dia em Lisboa, está temporariamente há 25 anos na estação de metro, em Lisboa, e que decidimos instalar aqui na ala norte. Tens uma relação especial com este espaço, mesmo antes de teres esta pasta? Tenho. Era um espaço onde eu vinha, naqueles passeios de fim de semana com a família, com os meus pais, porque sempre passámos basicamente férias e fins de semana em Sintra, que se vê daqui, e portanto vínhamos aqui muitas vezes a Mafra, e recordo-me perfeitamente de estar aqui, lembro perfeitamente do som dos órgãos, e lembro perfeitamente deste cenário quando era miúda. Estas são as salas Estas são as salas, esta é a ala do futuro Museu Nacional da Música. Vamos ter a possibilidade de aqui termos praticamente a coleção toda, ou seja, o acervo todo do museu, visitável pelas pessoas. Portugal tem um acervo incrível em museus e depois tem espaços como este que estão vazios. E não faz sentido, porque o que nós precisamos precisamente é de juntar estas duas componentes, ocupar, dar vida ao património que está vazio, que está por reabilitar. E fazer. Já começaram a chegar instrumentos dos anos 70. Segundo a explicação aqui do Sr. Diretor, são a evolução Sim. ao longo Da ocarina. das décadas, sim. A ala norte, onde vai ficar instalado o museu, termina aqui, na biblioteca. Eventualmente das mais bonitas do mundo. Sim, é considerada, a nível mundial, uma das 5 bibliotecas mais bonitas do mundo. E, portanto, este é um espaço que vai poder ser utilizado para podermos aqui fazer recitais. Podemos ouvir aqui o violoncelo da Guilhermina Sugia. Podemos ouvir aqui, podemos aqui ter um concerto de cravo. E este é um espaço extraordinário, de facto, para poder ser, se quisermos, mais uma peça daquilo que significa instalar aqui no Museu Nacional da Música. Portanto, isto são tudo livros, não é a fingir, não é como os cenários das telenovelas. Não, estes são todos livros. Garantidamente. Garantidamente, são todos livros. E temos ali o banquinho que sai precisamente do armário para podermos chegar para podermos chegar à última prateleira onde Estamos estão... aqui na História Universal e Cronologia. Isso. E, portanto, nós subimos para este banquinho e podemos chegar aqui à última prateleira. Porque as pessoas, como bebiam menos leite, eram mais pequeninas. Eram mais pequeninas. E eu não sou muito grande. Não, és sim, senhora. Consigo chegar aqui. És a única ministra que eu conheço.
depois arrumava-se o banquinho. Depois arrumava-se o banquinho. Isso já havia alguém que arrumaria, não é? É um sistema absolutamente genial. Fantástico. Quando é que isto tem que estar pronto? Tem que estar pronto no início de 2021. Vamos a isso. Moeda para a sorte? Moeda para a sorte. Vá, vamos mandar com simplex. Vai, ao mesmo tempo os dois. Dois, três. Acertamos. É bonito, hein? É bonito. Eu gostava de viver ali. É. Devíamos viver ali os dois e quase nunca nos víamos, como o rei. Nunca nos veríamos. Não, cada um em sua aula. Cada um em sua aula. Foi por isso que tem duas aulas. Exatamente. Olha, foste muito simpática na tua disponibilidade. Deixa-me perguntar, o teu telefone toca muito? Uma pessoa quando vai para ministro, depois o telefone começa a tocar muito, às vezes. Sim, toca um pouco mais do que antes de ser ministra, mas, enfim, sabes que eu sempre tive o hábito de... Eu respondo diretamente às pessoas e hoje em dia a possibilidade de poderes ter várias formas de mensagem permite que eu consiga, enfim, responder às pessoas. Eu acho que um dos elementos mais importantes que eu procuro sempre é conseguir sempre responder às pessoas, não haver muito aquela relação do vai à volta com outra pessoa. E o telefone tem essa vantagem que podes responder e-mails, como podes responder a mensagens e, portanto, eu consigo, se quiseres... É mais fácil falar contigo do que com alguns músicos novos aí que estão a vender muitos discos. Pois isso, talvez, não sei. Não? Comigo não costuma haver muitas caixas de não conseguirem falar comigo. O que é que tu estás a fazer, por exemplo? Há várias pessoas que se manifestam e precisam de apoio. O que é que tens andado a fazer para apoiar os tipos que gostam de contar anedotas e os humoristas, por exemplo? Esses não me procuram muito. Não? Não. Mas tu meteste como secretário de Estado um homem que vem do humor. Sim, mas esse foi só esse. Os outros não procuram Mas muito. o que é preciso ser para ser secretário de Estado? Olha, no caso... É porque eu para secretário não dava, mas para paquete, para ir às fotocópias... vai-me buscar um hambúrguer para não teres aqueles tipos de motas e não sei o quê. Podias ser um pouco mais do que isso, vá. Mas não te desvalorizes. Mais. Não muito mais. Não, muito poderias ser mais, um pouco mais. Porque eu gosto de receber o meu garrafãozinho de azeite o na secretário- saca de batatas. Um secretário sem ser Estado, pode ser? Pode ser. Pronto, então fica um secretário sem ser Estado. Não, sabes que eu, enfim, como eu tive um ano de mandato como ministra, enfim, eu tomei posse, na verdade, quando completei um ano como Ministra da Cultura, e uma das áreas que ao longo daquele ano me pareceu que precisava de ser organizado de uma forma que se potenciasse e concretizasse o potencial era precisamente a área do cinema, do áudio e mídia. Se quisermos, é um tripé que em alguns países começa a surgir e bem, muito mais interligado, porque se pensarmos a ligação do cinema com o áudio, que aquilo está a acontecer hoje em dia, cada vez mais... das plataformas e dos conteúdos, não é? A forma dos Fundamental. conteúdos e a forma como hoje em dia, de facto, enfim, os mídias também estão a entrar, e bem, aliás, desde logo na área do financiamento, também no próprio cinema. Portanto, é um tripé que me pareceu, e nos pareceu, do ponto de vista do Governo, que fazia muito sentido ter alguém a liderar, e o Nuno, de facto, tem uma experiência absolutamente inquestionável nesta área cruzada e, portanto, estamos muito contentes por o ter na equipa. Nós também. Qual é, como Ministra da Cultura, tu tens de te preocupar com todo o tipo de cultura e de arte, da cultura pop à cultura popular, à mais erudita. Qual é o tipo de arte que menos gostas e pela qual tens que zelar na mesma? É difícil esta, não era? É difícil. Era a única assim complicada Era que eu difícil. tinha. Não. Até porque te posso responder. Podes. Ministras ajuizadas não vão em touradas. Pois, muitas vezes já não vão entonadas. Não, sabes que, é assim, vamos ver, qualquer um de nós, quando vai para uma determinada função, neste caso, como ministra, naturalmente eu não tenho gosto. Ao contrário daquilo que algumas pessoas quiseram dizer na altura, não tenho de facto gosto. Sou uma pessoa que tem um lado naturalmente como qualquer um de nós, não deixo de ser pessoa porque sou ministra,
E, portanto, transporto comigo aquilo que faz parte da minha identidade. Claro. Há coisas que gosto, há coisas que não gosto, como aliás te levei a um outro sítio, sou uma profunda amante de animais, sempre tive imensa dificuldade, desde que me recordo de mim própria, em perceber como é que não tratamos todos os seres vivos, Da mesma forma. humanos e não humanos. Não é da mesma forma, mas com respeito, enfim, com o lado que é humano. Mas isso é uma questão que é minha, que tem a ver com a minha pessoa, com aquilo que eu sou. Enquanto ministra não tenho gosto, naturalmente... Mas essa é que é a grande questão. Como é que se gera isso? Porque é a mesma coisa, eu enquanto cozinheiro não tenho gosto. Tenho, não é? Não, repara, eu acho que eu tenho gosto e há algo que eu fiz sempre questão, que foi de me dar a conhecer às pessoas. Ou seja, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, porque acho que é a forma mais transparente de lidar com as pessoas quando ocupas um cargo público. As pessoas sabem quem tu és. E isso para mim é importante. Do ponto de vista de aplicar as políticas públicas, que é o que eu faço, naturalmente eu tenho que as aplicar da forma o mais isenta possível relativamente àquilo que eu sou como pessoa. Se quiseres, o que talvez condicione mais o exercício de um cargo público é a forma como tu o fazes. Muito bem. Não é o que fazes, é como é que tu fazes. Fazes mais com as pessoas, menos ligado às pessoas, com mais participação, com menos participação. Como é que fazes? E então deixa-me perguntar-te, quando vens da administração pura e dura, a administração pública pura e dura, com os IMTs, todos os institutos, tudo o que emite documentos, toda uma burocracia que também é fundamental para nos defender e muitas vezes defende as democracias, são defendidas pela burocracia, os Estados Unidos é um exemplo disso, que se conseguiu defender e blindar na burocracia. Mas como é que esta questão dos quintais que existe, e nós sabemos que somos um país de quintais, que existe na administração pública, estes quintais e estas pequenas guerras e lutas de galos também existem na cultura? Primeiro, É transversal? é transversal ao mundo. Eu começo por aqui. Nós, os portugueses, são ótimos neste exercício quase de autoflagelação. Eu, quando estive nas funções de Estado-Estado, tive a oportunidade de estar em diferentes países, na Europa e fora da Europa, precisamente a falar sobre a política de modernização, o Simplex, etc. E em todos os países onde eu estive, o problema era exatamente o mesmo, que é como conseguir políticas públicas que atravessem esses quintais. Portanto, é um fenómeno que tem a ver muito com a dimensão humana, com a forma como as sociedades se organizaram, da forma como nós fomos construindo os setores públicos. Como cada um defende o seu poder. Não é um fenómeno português. Sim. Eu não estou a dizer que é bom que exista, só acho que é importante olharmos para nós com alguma relatividade do que é o resto do mundo. A ocidentalidade. Não é? Sim. Os orientais são diferentes. Dito isto, não há receitas mágicas, mas acho que fundamentalmente há algo que nós tentámos fazer sempre, não só aqui, mas antes, que é, de alguma maneira, tu tens que envolver as pessoas que, independentemente de quem for o responsável, eles ficam sempre lá e estão sempre lá. Se eu conseguir que, por exemplo, quem trabalha numa Direção-Geral das Artes, como quem trabalhava numa administração administrativa, forem os principais defensores e embaixadores das políticas públicas que são implementadas, é a melhor forma que tu tens, julgo eu, de conseguir que no futuro eles também dialoguem melhor uns com os quase outros. uma hipnotizadora de serpentes. Temos que os apaixonar a todos para que cada um faça o seu trabalho. Esse eu acho que deve ser o maior desafio. Porque senão, repara, é muito difícil, a imposição é algo que às vezes tem que ser, porque tens de tomar decisões e a decisão nem sempre é fácil, mas a verdade é que se tu tiveres decisões que sejam minimamente participadas, compreendidas, por quem depois tem que as aplicar no dia-a-dia, é muito mais fácil trabalhar. Muito bem. Desafiámos vários atores culturais, da literatura ao cinema, do teatro à música, a colocar uma pergunta à Ministra da Cultura. Personalidades fizeram por telefone uma pergunta, todos eles já foram convidados neste programa, por isso, em princípio, vão ser meiguinhos. O primeiro é o matador de touros Pedrito de Portugal. Não, estou a brincar, ele nunca veio ao programa. O primeiro é o Ivo Canelas, que faz, eu faço aqui uma ressalva ao Ivo, ele faz voz de cama à pergunta da Ministra. Ouçam. Se Einstein estava certo quando disse que o conhecimento é essencial, mas a inventividade e a imaginação é insuperável,
E se é isso que a cultura nos oferece, essa possibilidade de imaginação, de sonhar, de pensar, de nos confrontar, de nos questionar, se é isso que a cultura nos oferece, porque é que continuamos a dedicar tão pouco do nosso orçamento para a cultura? Alguma vez chegaremos ao tão desejado 1%. 1%. Eu disse 1%, não disse 1, não é 2. Ele disse 1%. Obrigado. Obrigado, Ivo. Peço-te uma resposta curta a estas perguntas que aqui temos. Curta. Nós somos fãs do Ivo. Não, eu também sou fã do Ivo. Não, Estás a ver, Ivo? também A sou ministra fã é do a tua Ivo. fã. Também já vi várias vezes. Já vi várias vezes. O Ivo a trabalhar. Exatamente. Extraordinariamente. O famoso 1%. Resposta muito curta. O que nós consideramos, e eu continuo a considerar, é preciso aumentar o esforço de investimento na cultura, algo que ao longo dos últimos 4 anos foi feito, para termos uma ideia, cresceu 40% face ao anterior. O que significa, a verdade, é que partimos de uma base muito baixa, porque durante 4 anos desinvestiu-se 35%. E, portanto, foi sendo gradualmente aumentado. A meta agora é 2%. Porquê é que o IVE fala de 1% e 2%? Porque há uma diferença na forma como nós encaramos. Para nós e para mim, eu quero muito olhar para aquilo que é o investimento, ou se quiseres a despesa em cultura, não apenas aquilo que eu tenho no meu ministério, No teu budget, assim. no teu orçamento. Quando eu estou a investir, ou quando tu tens, por exemplo, um investimento de 2 milhões de euros no Plano Nacional das Artes, que é uma articulação entre a cultura e a educação, isto tem que fazer parte daquilo que eu considero investimento em cultura, porque o que eu estou a fazer é precisamente a levar para dentro da comunidade escolar, isso, uma comunidade escolar, ou seja, para dizer que o nosso objetivo é 2%. 2% transversalmente ao Governo significa de despesa na cultura. Muito bem. A segunda pergunta, eu vou lê-la porque vem de uma convidada também que muito nos honrou com a sua presença, Pilar Del Rio, e como a Pilar Del Rio fala relativamente menos bem português, escreveu-a. Todos nós somos selecionadores nacionais, fazemos e elegemos não só a melhor seleção de futebol, mas também na política o melhor governo. E fazendo uso do direito intrínseco que temos de criticar todas as jogadas de futebol ou decisões políticas, pergunto à senhora Ministra, que faz parte da nossa seleção nacional política, que crítica nos faz a nós, cidadãos deste país? Somos apenas treinadores de bancada ou participativos e construtivos como deveríamos ser? O que nos faz falta, o que nos sugere? Bela pergunta. Bela pergunta. A Pilar, de facto, é uma pessoa extraordinária e essa pergunta revela bem quem é a Pilar. Sabes, eu acho que, eu sinto que as pessoas não são treinadores de bancada. Eu tenho uma experiência muito gratificante ao longo dos últimos anos de ter tido a liderança de processo de participação, como um orçamento participativo, quer em Lisboa, depois a nível nacional, e fiz várias voltas pelo país, desafiando pessoas a apresentarem propostas para o país, o que é que fariam com dinheiro do Orçamento de Estado. E é muito surpreendente, porque de norte a sul eu encontrei sempre pessoas com uma visão extraordinária do que é que era necessário. Quando agarramos numa lupa, a humanidade surpreende-nos sempre, não é? É verdade, mas é mesmo. Mas para isso precisas ir lá. Sim. Precisas conhecer as pessoas, precisas falar com elas, precisas estar cara a cara. Precisas quase dar o primeiro passo para que a relação aconteça, não é? Porque as pessoas estão muito entretidas ou muito sofridas nas suas vidas. As pessoas precisam ser envolvidas. E hoje em dia, com as redes sociais e com os conteúdos e com o digital, também é muito mais fácil estarmos mais distantes, porque às vezes a sensação que tenho é que algumas pessoas acham que a revolução se faz nas redes sociais. Não faz. Não. A revolução não se faz nas redes sociais, porque as redes sociais têm um determinado tópico de revolução um dia, passado 48 horas já temos outro. E isso não é o contato com as pessoas. Nem um ovo mexido consegues fazer nas redes. Mexido, nem um ovo estrelado. Nem um estrelado. Nem mexido, nem estrelado. Portanto, respondendo à questão da Pilar, o que eu sinto é que as pessoas não são treinadores de bancada, mas para isso é preciso que também nós, que estamos aqui... Mas e o que é que sugeres às pessoas que se sentem em casa e que se sentem muitas vezes, como eu vejo, pessoas inteligentíssimas que deliberam parte do seu tempo a fazer comentários de notícias de jornais e aquilo entra em grandes discussões. Não é assim que se faz a cidadania, ou é uma forma também, mas temos que reinventar também uma forma de nos chegarmos à frente para aparecer?
É uma forma também de o fazeres e no dia-a-dia é importante. O que eu digo é que não nos podemos ficar por aí, ou isso não nos pode bastar. Nós temos que acreditar, eu sempre acreditei muito no poder que as pessoas têm, não só individualmente como coletivamente. E acho que as pessoas, assumindo esse poder, têm uma capacidade transformadora enorme. Precisamos, talvez, de às vezes agitar, se quiseres, os territórios e as pessoas para assumirem esse papel. Dar um empurrão e mais à frente vamos falar de artistas que foram pedradas no charco. Vamos a mais uma questão. Esta é de um realizador que também cá teve, uma pessoa que gostamos muito, um intelectual, Miguel Gonçalves Mendes. Que pergunta tens tu para a nossa Ministra? Boa noite, cara Ministra. Antes de mais, gostaria de lhe desejar o maior sucesso para a empreitada que a espera, que é bem difícil. E a pedido do nosso maravilhoso e excelso José Pedro Vasconcelos, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Primeiro, porque é que nenhum Ministro da Cultura reconheceu publicamente até hoje que o maior problema do tecido cultural português é a absoluta precariedade financeira em que vivemos, sem direito a contratos, subsídios de emprego, condições mínimas para ter uma vida ou uma carreira dignas? E por que não um sistema semelhante aos intermitentes em França? E a segunda, e talvez a mais importante, é por que razão os institutos que promovem políticas culturais são dirigidos maioritariamente por juristas, sem qualquer formação em gestão cultural ou sequer na área. Afinal, estes institutos servem para criar políticas culturais concretas e a longo prazo ou apenas para regular concursos? Miguel Gonçalves Mendes, no fundo isto é uma espécie de sentido da vida que ele aqui nos deixa. É o homem do sentido da vida. Bem sei, que é aliás uma realização extraordinária do Miguel. Bom, quanto aos juristas, sendo eu própria jurista, naturalmente acho que não há, o problema não é ser jurista, economista ou cineasta, ou, não é. Mas é pertinente a pergunta dele, não é? Como é que institutos que se dedicam à arte Para já não é verdade, porque desde logo não é verdade por uma razão. Porque, por exemplo, só para dar o exemplo, o Diretor-Geral das Artes não é jurista. Pelo contrário, é alguém, um médico que vem precisamente, enfim, de uma longa experiência à frente, precisamente, de uma instituição, de uma estrutura cultural. Portanto, naturalmente há juristas como há pessoas de diferentes áreas. Talvez haja juristas em determinados locais, porque a política pública, há uma dimensão da política pública, quer gostemos, quer não, necessita que tenhamos pelo menos a capacidade de perceber até onde é que podemos ir, o que é que podemos fazer e o que é que podemos, qual é o caminho que podemos trilhar. Mas não são os artistas, deixa-me interromper-te, peço desculpa, não é que quem mete as mãos na massa e muitas vezes com muito pouco dinheiro que produz obras extraordinárias, porque também, palavras do Miguel, somos o país do imprevisível. É imprevisível que o Vil se transformasse um rapaz da margem sul num grande artista plástico. É imprevisível que o Miguel, vindo do centro do país, tenha ganho os prémios internacionais que ganhou. Portanto, no meio de tanta imprevisibilidade, darmos sempre juristas e homens de fato e gravata ao trabalho que merecia ser feito às vezes por alguém de avental e com as unhas sujas? Mas sabes que eu acho que é muito importante separarmos o que é que nos compete a cada um. Eu nunca serei cineasta. Eu não tenho o talento do Miguel, nem quero ter. O meu papel é outro. Eu quero que ele seja um ótimo cineasta e que tenha condições para o ser. O meu papel é tentar concretizar as condições para que ele o possa ser. Portanto, também é muito importante nós percebermos que nós temos de ter esta capacidade, e na cultura isto é muito importante, de o nosso papel, o papel de quem está a gerir, o papel de quem está a delinear políticas públicas, tem que saber o que é que um cineasta precisa, tem que saber o que é que o Miguel é necessário que exista de política pública para poder fazer o que ele faz bem. O que é que quem está a fazer teatro em Évora precisa? Eu não tenho que ser cineasta, nem devo ser cineasta, para poder fazer política pública ou defini-la. São dois papéis diferentes. Mas e relativamente à primeira parte da pergunta, da precariedade, porque essa é assustadora, a primeira parte da pergunta... Quem não fizer telenovelas, como sabes, e for performer, bailarino ou ator, está muito amanhado. Sabes que, mais uma vez, isto não é uma particularidade de Portugal, mas nós temos muitas décadas atrás em que a precariedade ou a informalidade foi a regra. E isso, aliás, é algo que hoje em dia me preocupa, aliás, particularmente, que é precisamente as gerações mais idosas, as pessoas com mais idade,
precisamente que têm uma carreira muito informal e pouco estruturada. Contaram pouco ou foram enganados por agentes? E ou é uma tinham situação que, do ponto de vista da política uma má pública... formação temos fiscal. Repara, vamos ver, não é só na área da cultura. A minha avó, enfim, que nunca na vida descontou. E, portanto, quando chegou à reforma, enfim, foi possível... Estava lá nada. Não, repara, a geração dos nossos avós é uma geração em que não havia aquilo que nós hoje em dia temos como absolutamente evidente, que temos que descontar, temos que pensar na nossa vida, etc. Dito isto, é importante fazer determinado caminho. Por exemplo, só para dar um exemplo, hoje em dia o apoio, por exemplo, às artes tem como um critério importante a questão dos contratos de trabalho, ou seja, aos poucos há medidas de políticas públicas que vão tentar inverter agora, não vamos mudar de um ano para o outro aquilo que tem, de facto, décadas de uma determinada organização. Mas podíamos pensar na tal questão de uns intermitentes à portuguesa, luso-estudados. Vamos à última e temos que acelerar aqui. O Pedro Abrunhosa, que foi o autor da música do genérico e o primeiro convidado deste programa, tem também uma pergunta para a Graça Fonseca. Vamos a isso, Pedro. Boa noite, Sra. Ministra. Gostava de lhe perguntar se já há uma estratégia por parte do Governo sobre como e quando a transposição para Portugal da Diretiva sobre o Direito de Autor no Mercado Único Digital. Muito obrigado, muito boa noite. O Pedro Abrunhosa tem uma voz espetacular. Tem uma voz espetacular, e não só. E, Pedro, eu queria viver contigo, Pedro. Mas o Pedro Abrunhosa tem sido um grande defensor da diretiva de direitos de autor e, numa frase muito simples, nós temos 2 anos à nossa frente, nós, todos os Estados-membros, para fazer a transposição da diretiva. Fundamentalmente, há um ponto muito importante desta diretiva, que é precisamente garantir a defesa dos direitos de autor, por exemplo, do Pedro Abrunhosa, de forma a que cada vez que partilhamos ou que alguém partilha, por exemplo, numa plataforma, uma música do Pedro Abrunhosa, o seu direito de autor está defendido. E isso é algo muito importante. A diretiva tem um período agora de 2 anos e Portugal aqui está, enfim, em coordenação com os outros Estados-membros. 3 bicos, que é difícil como o caraças. Sim, estamos em coordenação com os outros Estados-membros para que, ao longo do próximo ano, sejam dados avanços significativos, precisamente na transposição para Portugal. Muito bem, estão respondidas as perguntas. Vamos avançando, porque os cães têm donos, os gatos têm staff, mas ambos são dignos do nosso afeto. E como tratar bem dos nossos animais de estimação também é uma forma de arte e de cultura. Um dos locais preferidos da nossa Graça é a Casa dos Animais em Monsanto, um equipamento municipal que serve para acolher e tratar de animais abandonados pelos donos. É uma porta aberta para quem os quiser, naturalmente, adotar. Vejam. Graça, este espaço em Lisboa é fruto do orçamento participativo. A reabilitação do agora Casa do Animal, na altura conhecida como Canil Gatil, era um projeto muito desejado. Tem espaços como este, onde os gatos estão aqui num ambiente... Passam-nos por cima. Olha aquela liberdade. É incrível. Fizeram aqui uma espécie de uma cama. Portanto, aquele prefere claramente um colchão mais duro, mais ortopédico, até porque ele tem uma questão de coluna também. Aqueles não, aqueles estão mais ali, são, como podes ver. Eu tive um gato preto que se chamava Zaz. Era assim como este, também não tinha uma orelha. E quando o gato me desapareceu, a minha vida melhorou. E, portanto, eu passei a ter uma superstição com gatos pretos. Porquê? Foi? Sério? Sim, porque melhorou substancialmente. Eu tinha 1,50 m, passei a ter 1,75 m. Este Ruca foi adotado pelo Canil e pela Casa do Animal.
Então, porque houve um jovem, bom, não me ocorre outra palavra, que não seja idiota, Sim. que fez um filme para pôr nas redes sociais. Ele tinha 2 meses, a agarrá-lo do 8º andar, a dizer que se chegasse aos 5.000 likes, deixava o cão cair do 8º andar. Intervieram aqui a equipa, Claro. e o cão agora tem 2 anos, mais um pouco, e faz parte aqui da família. da Casa do Animal e da família. E portanto está aqui, como vês, com ar feliz. Ruca! Como é que se chamava o teu primeiro cão? Duffy. Duffy. Era um Cocker Spaniel preto, Bonito, com as o orelhas. branco, o peito branco. E há um mito urbano na minha família. Os meus pais dizem que a primeira palavra que eu disse foi cão. Não foi nem pai nem mãe, foi cão. E eu, desde que nasci, que sempre quis ter animais, sempre quis ter um cão. E só consegui aos 15 anos. Esta foi uma das zonas que foi objeto do processo de reabilitação do orçamento participativo. Portanto, eles aqui, como vês, estão bastante mais à solta, cada um deles tem casota e muitas vezes muitos deles saem e, portanto, podem passear quando isto está E é fechado. aqui que quem quiser adotar um cão pode vir. Sim, aqui pode vir e vai conhecer vários cães, como vês. A relação que nós temos com os animais tem que ser uma relação de respeito e eu acho que isso foi algo que felizmente foi mudando e hoje que está bastante melhor. E as novas gerações acho que nisso também são um bom sinal. Olá! Pronto! Bonito! Muito bem! Beijos! Viva os animais, protejam e adotem-nos. se puderem. Adotem-nos, adotem-nos. A ministra vai-me adotar agora, vou vir. Vou. A ti e um gato. A ti e um gato. Ai, mas olha, já não tenho joelhos para isto. És uma dog person ou uma cat girl? São as duas. És? Sim. Mas o teu coração balança entre os gatos e os cães? Sim, hoje em dia sim. Eu, desde muito miúda, sempre tive cães e gatos, não, enfim, à minha volta. Sempre quis muito ter um cão, porque a relação que tu estabeleces com o cão é mais, enfim, é mais próxima muitas vezes. Mas a certa altura passei a ter gatos, e aliás, gatos e cães, e portanto, sou ambos, cães e gatos. Marcha tudo. Marcha Muito tudo. bem. Falámos no vídeo do caso de um rapaz que estava disposto a matar o seu cão. Esta história é impressionante, de um 8º andar para obter likes. Isto é uma questão de educação, de cultura, de psiquiatria. Quando a educação e a cultura se misturam, quando isto tudo... Isto é uma grande trip já, não é? Como é que enquanto responsável política, vês uma coisa como esta? Eu acho que, neste caso, claramente é um caso de psiquiatria, mas independentemente disso, quando há pouco te falava do Plano Nacional das Artes e da forma como nós temos que levar aquilo que é, temos de levar a cultura para dentro da escola, para dentro que, desde o mais bebé possível. Sabes que há programas muito interessantes noutros países que começam, por exemplo, a trabalhar precisamente a sensibilidade artística quando são bebés. Porque a forma como tu, de alguma maneira, cresces para ver o mundo, para ver o outro, para ver, enfim, um animal, para ver o próprio território, uma planta. Para ver tudo, para a forma como absorves o mundo. Cruza-se muito com a forma como tu cresceste e quais são os valores que te foram, de alguma maneira, sendo passados. E aqui, de facto, a cultura tem um papel fundamental, porque, felizmente, ao longo dos séculos, as civilizações foram evoluindo. A cultura é algo que hoje em dia é absolutamente, se quiseres, é decisivo na forma como tu formas e como tu estás a preparar as próximas gerações, como se posicionam. Sim, e portanto... O grande jardim entre a educação e a cultura tem que ser mais bem trabalhado. Porque é aí que tu começas. Vamos agora à música, para uma manifestação pessoal e definitivamente artística, a da nossa próxima convidada. Diz-se que compõe temas que mergulham no património da música portuguesa com uma pitada de eletrónica sensual dos anos 60. Depois de nos ter levado a dançar, agora desafia-nos a pensar bem ou a pensar melhor. Joana Espadinha.
bem, não há de ser pior que esperar para ver. Mãos no ar, já foi melhor. Tomei por certo e adormeci. Já deixei o chão fugir, mas fez-me tão bem saber que o amor pode morrer. Engana a canção para não me perder. Engana o tempo para te conhecer. Engana a noite para te dar prazer. Já sei que um dia a porta pode bater, mas não tem mal, é real. Sou melhor do que fui. Trago-te em mim, estou aqui para o que for que vier. Eu peco por defeito, mas já sei perder. Bato a mão no peito. Engana a canção para não me perder. Engana o tempo para te conhecer. Engana a noite para te dar prazer. Já sei que um dia a porta pode bater, mas não tem mal, é real. Sou melhor do que fui. Trago-te em mim, estou aqui para o que for que vier. Mas não tem mal, é real. Sou melhor do que fui. Trago-te em mim, estou aqui para o que for que vier. Mas não tem mal, é real. Sou melhor do que fui. Trago-te em mim, estou aqui para o que for que vier. Mas não tem mal, é real. Sou melhor do que fui. Trago-te em mim, estou aqui para o que for que vier. Senhoras e senhores, caríssimo Bruno, Joana Espadinha. Ora, viva! Joana, é este que comanda. Quem é esta rapariga? Margarida Campelo. Bela rapariga, quem é aquele belo rapaz? Francisco Brito. Francisco Brito, o Nuno teu baterista. Sarafa. Nuno Saraiva. Sarafa. Sarapa. Sarafa. Sarafa. A terceira foi de vez. Todos os teus homens usam brincos, hein? E tu? João Firmino. João Firmino. Bem-vindos. O material tem sempre razão. Tem. Já confirmaste isso na tua Já. vida? É uma verdade universal. É. Por mais que a gente às vezes ache, mas isto não fecha porque há ali sempre qualquer coisa. Este é o teu último trabalho? Não. Sim. É este? É. Mas o que é que tu me querias... Tinhas qualquer coisa que me querias cantar depois disto? Sim. Um novo álbum? Não é um novo álbum, é um É o convite. quê? Uma estrofe? É um convite.
É um Sim. convite? Sim. Olha que a minha mulher está no estúdio, está cá a minha produtora, está a ministra, está o Bruno, está ali a dona Arlete, tem uma paixão por mim, está-me sempre a mandar posts com corações no Insta. Qual é o convite, Joana Espadinha? Se me levas a dançar, Se te leva a dançar? Olá! Como é que é isto? Eu fico aqui? Ok, vamos a isso. Oh, Joana Espadinha! Leve, sim, senhor. Grande beijinho. Há datas importantes, há qualquer coisa para divulgar, para além do Leva-me a dançar primeiro? há um single novo que Sim. se chama Qualquer Coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Há qualquer coisa. O material tem sempre razão, leva-me a dançar, qualquer coisa. Bruno, estamos amanhados com a Joana Espadinha. Completamente apaixonado, Zezinho. Pois é assim. Mas tu tens de ter cuidado, tu andas com uma grande facilidade em apaixonar-te. A tua mulher que não saiba disso. Não, é que eu adoro cultura e, portanto... Bom, um grande beijinho da Joana Espadinha. O material tem sempre razão. Não são só as causas da arte que fazem palpitar o coração da nossa Ministra da Cultura. Igualmente interessada em tempos, foi praticante de ténis, mas 20 anos depois, qual Mónica Seles, qual Steffi Graf, qual Serena Williams, Graça Fonseca, é uma fera competitiva sempre que pega numa raquete de ténis. Beija! Ora viva, muito bons dias. Bons dias! Não te sabia assim tão simples no equipamento. Como é que está? Tudo bem? Tua semana? Que maravilha de meia! Invejosas, pá, não podem ver Que nada. maravilha! Então como é que isto se joga, Sra. Ministra? Então, raquete, bola. Bola, raquete. Olá, digam-me bom dia. Que a bola bata na raquete. O mais parecido que joguei com isto foi ping-pong. Aproxime-se da rede. Isso! Ai, que lindo. Olha que eu imagino que podíamos praticar isto. Acho um chique. Primeiro faz-me lembrar sempre um filme do Woody Allen. Ai. Vamos lá. Oi, aí a câmara. Muito bem. Está contigo. Ah, estás. Ah! Muito bem. Ah! Vou-te dar o tratamento à PPD-PSD, Que é o quê? que é vais levar uma escova. Vá. Estou a te sentir nervosa. Muito bem. Vamos trocar de campo. A ministra está muito forte. Não sei se vou aguentar o segundo set. Agora vais correr um bocadinho. Vá. Muito bem. Escuta lá. Tu com quase 1% do orçamento já fazes o que fazes. Che, daqui a 2 anos 2% do orçamento. Quando tiveres 3% do orçamento... It's the world. It's the world. Obrigado. O nosso tempo está a acabar.
Eu queria-te agradecer muito a tua vinda ao nosso programa, que é o programa da RTP, das multiplataformas digitais, para que me dissesse, ou para que nos fizesses, dá-me a tua opinião sobre que papel é que a mulher tem hoje na sociedade portuguesa e que papel é que ela tem que descortinar, porque ainda vivemos muita violência doméstica, também é uma questão cultural, de outra forma, de educação, mas que papel compete às mulheres para criar estes homens às vezes não tão certos e não tão educados? Acho que compete o papel de liderar. Acho que compete o papel de cada vez mais assumir que é preciso liderar e que a liderança feminina, enfim, muito esquecida durante muitas décadas, é fundamental para também, de alguma maneira, mudarmos um pouco mais o mundo. E educarmos-nos melhor e mais cedo e com mais atenção e termos mais tempo para as nossas crianças, que eu acho que é aí que falhamos muitas vezes. Chegamos muitas vezes cansados ao pé deles. Bom, há aqui um momento... Eu agora, se me enganasse, em frente à Ministra da Cultura, Bruno, estávamos tramados. Não vais enganar. Ui! Não sei que graça terá, mas isso não me fará recuar ou acanhar-me. Sei que não sou o Camões, nem digo de panteões, mas sei que vais perdoar-me por este meu atrevimento, mas tenho este pensamento que teima em não me largar. É uma dúvida que tenho e hoje não me contenho e vou ter de perguntar. Se é verdade que a cultura é o que fica, o que perdura, o que define um país, para dar frutos formosos, tem de ter ramos frondosos, tem de ter forte raiz. Não seria essa a razão para merecer atenção e até prioridade, para que possa florir e nos fazer descobrir o melhor da sociedade? Ou será que é melhor viver assim num torpor, embalado no encanto, resumindo no ditado que li para aí em qualquer lado, que quanto mais burro, mais santo? E convém não confundir o ver o dinheiro a fugir como um bom investimento. Por isso, se me permites, peço-te só que medites e para a cultura 10%. O que nem sempre é pedir, e aqui temos de admitir, nada assim de outro mundo. Tendo em conta a circunstância e a maior importância que o assunto tem no fundo, mas eu de contas não sei, nem sou eu que faço a lei, só penso alto e mais nada. Mas isso, sim, gostaria de ver Portugal um dia, enfim, uma coisa asseada. Simplex talvez não seja, mas quem diz o que deseja não deve ser condenado. E até lá, e até ver, já só nos resta dizer, Graça Fonseca, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas para uma mulher no poder, que é sempre uma coisa extraordinária, porque o mundo é das mulheres e tantas vezes injustiçado. O Bruno junta-se a nós também. Agradecemos a vossa presença em nome da equipa que produziu, escreveu, realizou e levou até si mais um Depois Vai Saber e Nada, o enorme bem-aja. Para a semana voltamos, mas sem ministra. Queres agradecer? Quero agradecer a ti, a toda a produção, quem está aqui e a quem nos viu através da RTP. Viva o nosso país, viva o governo, viva Portugal! Viva! Viva a República! Beijos! Obrigado, Gracinha. Obrigada. Obrigada. É muito difícil. Eles, quando estão no poder, têm umas forças acrescidas. Bora lá, vá. Vamos embora. Vá para isto. Que maravilha. Mas vocês não andem a sujar à volta, não é? Olha para trás. Está lindo. Impecável. O que é que vais fazer a seguir? Então, a seguir, ainda tenho várias inaugurações e exposições. Não há um almocinho? Não, ainda tenho um almocinho, mas também é de trabalho. É? É. Podemos fazer isto mais depressa, não é? Vá. Senão nunca mais. Vamos lá. Roda. Roda, roda, roda. Vamos a isso. Este